Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Enquanto o arpista tocava, o poder de Deus veio sobre o profeta Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor. O profeta disse: cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, detalhe está aqui nesse verso aqui, 18, ó. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ou seja, Deus faria mais. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Diga: fala comigo, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, gente? Depois da morte de Salomão, pessoal, depois da morte do rei Salomão, houve uma ruptura das tribos de Israel, se dividiram. Foi dividido em dois reinos: o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria; reino do sul, a capital era Jerusalém, Judá e em Jerusalém, e o rei era o Josafá. Portanto, Israel tinha dois reis. O reino foi dividido: reino do sul e reino do norte. E acontece que Acabe, rei de Israel, ele convidou o rei Josafá, rei de Judá. Olha para mim e preste atenção, pessoal. Israel foi dividido em dois reinos: o rei Acabe e o rei Josafá. Houve uma batalha contra o povo de Deus, contra Israel. Os moabitas declararam guerra. O rei Acabe mandou um mensageiro até Josafá que lhe acompanhasse nessa batalha. Haveria uma batalha contra os moabitas. E a Bíblia diz, pessoal, que com a morte de Acabe, todos nós sabemos que o rei Acabe e sua esposa Jezabel cometeram muitos desmandos enquanto rei de Israel, na época do profeta Elias. E esse profeta aqui, o profeta Eliseu, escute, o profeta Eliseu era auxiliar de Elias. Contudo, ele sabia de tudo que estava acontecendo no ministério de Elias, porque o rei Acabe era um rei muito endemoniado, fez Israel tropeçar. Ele casou com uma mulher endemoniada, justamente para fazer raiva ao profeta Elias.
E agora Israel está em apuros. Israel agora está cercado pelos moabitas. Quem eram os moabitas? A Bíblia diz que os moabitas, pessoal, surgiram por um comportamento imoral das filhas de Ló. Filhas de Ló. As filhas de Ló embebedaram o pai, deitaram com ele, ambas engravidaram. Eram duas filhas e as duas engravidaram do pai. E a Bíblia diz que os filhos das filhas de Ló, que também eram filhos dele, olha o problema, lá na frente se dividiram do povo de Israel e se tornaram inimigos. Olha o problema aí. Olha o problema que vai acontecer dentro de uma casa, dentro de uma família, aonde não tem a presença de Deus. Estava tudo errado. Elas cometeram isso, um erro gravíssimo. Não podia dar outro. Deus não podia abençoar um relacionamento desse ou uma família como essa. Os moabitas são descendentes de Ló com a filha mais velha. Moabe era filho de Ló, fruto dessa relação incestuosa. Está lá em Gênesis capítulo 19 e o versículo 37 está lá. E Ló também foi pai de Beamim, o pai dos Amonitas. Amonitas e Moabitas. Olha aqui para mim. Amonitas e os Moabitas são dois povos que surgiram dessa relação incestuosa, que lá na frente se tornaram inimigos perigosos de Israel. E para Deus, pessoal, não tinha essa não. É inimigo, Deus vai passar a espada. É inimigo de Israel, Deus vai passar a espada. Só que esse povo se tornou ignorante, bárbaros, declararam guerra pesada contra Israel. Então os dois se uniram para uma batalha com o rei da Síria e Acabe. Estavam lá. Enquanto o rei Acabe estava disfarçado na batalha, ele não foi vestido de rei, ele foi vestido como um soldado. E o Josafá, rei de Judá, talvez inocente, estava vestido de rei. E tome flecha para o lado dele. Tome flecha para o lado dele. Os inimigos atacando. E houve um momento em que Josafá se sentiu sozinho e as flechas vindo ao rumo dele, porque ele estava vestido de rei. O que a gente aprende nessa mensagem? Existem batalhas que a gente não deve entrar. Mas ele entrou porque ele julgava que Israel era seu povo, e ele teria que levar o seu exército em ajudar Israel. Só que ele foi sem consultar o Senhor. Foi uma coisa meio complicada, sabe, gente? O Josafá só foi entendendo aos poucos o que estava acontecendo. Bom, a história já diz que o rei Acabe já era um perturbado, era endemoniado. Então, o que a Bíblia diz? Josafá, que era um servo de Deus, ele respondeu a Jorão que estaria nessa batalha se consultasse o Senhor. Os cavalos deles ficaram rodando no meio do deserto e ficaram cansados, com fome e com sede. E agora ele vai dizer o seguinte, o rei vai dizer o seguinte: o Senhor nos trouxe aqui para morrer nas mãos dos nossos inimigos, de fome, de sede. E o Josafá teve uma ideia e disse: espera aí, o Senhor não nos trouxe aqui para morrer, mas onde encontraremos água? Estamos no meio do deserto, fracos, com fome, com sede. E alguém disse: aqui próximo
mora um profeta. Vamos lá consultá-lo. A Bíblia diz que eles foram lá. E quando Eliseu viu que Acabe se aproximava, disse: que tenho eu contigo? Você me veio pedir ajuda, por que você não vai pedir ajuda aos seus deuses? Acabe era rei de... Pasme os senhores. Acabe era rei de Israel, mas era idólatra. Ele não servia ao Senhor. E Eliseu vai dizer para ele: você está aqui me pedindo ajuda? Por que você não vai pedir ajuda aos seus deuses? Eliseu sabia de toda a história. E Eliseu disse: eu só vou te receber por causa do rei Josafá, que é um servo do Senhor. Olha aí, pessoal, me dê licença em dizer nessa palavra que a presença de um crente de verdade faz toda a diferença em todo lugar. Sim ou não? A presença de um cristão em determinados lugares faz toda a diferença. Porque o profeta vai dizer: eu só te recebo por causa de Josafá. E o Josafá já tinha dito isso. Por que nós não vamos ouvir o Senhor? Por que nós não vamos consultar o Senhor? Por que nós vamos entrar nessa batalha sem a direção do Senhor? Não vai dar certo. E a Bíblia diz que eles foram consultar o Senhor. Versículo 10. Então exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? O que vocês percebem aqui nessa palavra? O sujeito estava desviado do Senhor, era adorador de Baal, tomou uma decisão errada e agora está culpando. Vocês não estão entendendo não, né, gente? Eu estou falando do rei Acabe. Ele era desviado do Senhor, adorador de Baal, estava todo errado e agora está culpando o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês: existem pessoas nos dias de hoje fazendo a mesma coisa. Não é temente a Deus, não é convertido, não honra ao Senhor, e nos seus momentos de crise dizem que a culpa é de Deus. Preste atenção. Preste atenção que eu já vou soltar para vocês a palavra. Deus não tem culpa dos nossos erros. Deus, não culpe a Deus, quando na verdade a culpa é nossa. Eles estavam ali simplesmente por vontade própria, sem consultar o Senhor. E agora estão com fome, com sede, cansados e na iminência de serem facilmente derrotados, porque Deus não estava ali. Deus não estava naquela batalha. Mas quando o rei Josafá diz para Acabe: vamos consultar o Senhor, aí ele diz: tá bom, então vamos lá. E quando chega diante do profeta, fica falando essas coisas, murmurando. Versículo 12. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele, referindo-se ao profeta Eliseu. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para falar com ele. Versículo 13, pessoal, presta atenção aí agora. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você, vá consultar os profetas do seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós esses 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Isso não era verdade. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá,
eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Versículo 15: mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos, seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Gente, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, o que aconteceu? O que aconteceu? A água veio descendo da direção de Edom e fez o quê? E alagou toda aquela região. Preste atenção, olha aqui para mim. A melhor coisa que você deve fazer na sua vida é consultar o Senhor. Reconheça os seus erros. Consulte o Senhor. Depois que Eliseu falou umas verdades para o rei Acabe, ele disse: então tá bom, me tragam um arpista. Preste atenção do jeito que a palavra está dizendo, pessoal. O profeta diz: me traz um arpista. O Eliseu, ele não dobrou logo os joelhos e orou ao Senhor, não. Me traga um arpista. Ou seja, vamos louvar. Ora, pessoal, quem é que vai para uma guerra e vai cantar? Quem é que vai para uma guerra e leva um violão? Quem vai para a guerra leva arma, leva escudo. Mas o profeta diz: traga-me um arpista, vamos cantar, vamos louvar o Senhor. E o que nós entendemos? Que quando nós louvamos ao Senhor, nós atraímos a presença de Deus para nós. Você deve aprender, no meio das suas batalhas, eu sei que é complicado para algumas pessoas entenderem o que vou falar agora, mas no momento das suas crises, cante, louve ao Senhor. Ô bispo, para mim isso é muito controverso, mas olha aqui, o profeta disse: vamos cantar, vamos louvar o Senhor. E o texto diz que enquanto o arpista tocava, o Espírito do Senhor desceu sobre o profeta Eliseu. A glória vai descer sobre a minha vida, a glória vai descer sobre a sua vida, amém? O Espírito do Senhor vai descer. E quando o Espírito Santo desceu, deu a direção: olha, diga para ele que cavem poços nesse lugar. Eles não vão ver vento e não verão chuva, não sentirão vento e não verão chuva, mas aonde eles cavarem vai ter água. Detalhe, pessoal, eles cavariam no lugar arenoso, iriam cavar num lugar arenoso. E o Senhor disse: não importa, cava, vocês vão encontrar água, e vão encontrar água fácil, abundante. Todos vocês beberão, todos os animais de vocês beberão. Aí o Senhor ainda disse assim: mas isso para mim ainda é pouco. Ou seja, Deus vai fazer mais. O Senhor disse: eu os entregarei nas suas mãos, Moabe. Vocês vão derrotar facilmente os moabitas, os amonitas. Vocês vão entrar na cidade deles, vocês vão destruir a cidade deles facilmente. Vocês entenderam que quando a gente consulta o Senhor e o Senhor está na nossa vida,
batalhas difíceis para nós, a gente vence, porque Deus entrou na nossa batalha. Humanamente falando, era difícil, mas Deus entrou. Então, com a companhia de Deus, você vence. Sozinho você não vence, mas com a companhia de Deus, você bebe, você come, você vence os inimigos. Com a presença de Deus, você consegue a sua vitória facilmente. A Bíblia diz que eles foram, e na hora do sacrifício, atenção para esse detalhe. Que hora do sacrifício? Quando amanhecia o dia, pessoal. Era costume o povo de Deus fazerem uma oração e consagrarem aquele dia a Deus. E no momento em que eles estão consagrando aquele dia a Deus, a água veio, a água chegou. Não choveu e não ventou, mas a Bíblia diz que a água fluía. Glória a Deus. Na hora do sacrifício, a água passou a fluir. O que Deus está falando para mim? O que Deus está falando para você? Olha para mim, preste atenção. Tem pessoas que acham que o milagre só vai acontecer se ela ver, se ela sonhar, se ela sentir. E Deus disse: vocês não verão, não sentirão o vento e nem a chuva, mas vocês vão beber. Vocês vão beber a água. E a água passou a fluir. Então, se você olha para um lado da sua vida e olha para outro, e você não vê nada acontecer, nem sente que vai acontecer, fique tranquilo. Se Deus disse que vai acontecer, diga: vai acontecer. Precisa você ver? Precisa você sentir? Não. Precisa simplesmente você crer. Se Deus falou, vai acontecer. Amém, gente? Eu vou terminar essa palavra dizendo: eu não sei quais são as suas batalhas, eu não sei quais são as suas guerras, eu não sei que tipo de inimigo você está enfrentando. E aí você está com fome, você está com sede, você está cansado, e a orientação de Deus é: continue cavando. A expressão é: continue trabalhando. Continue trabalhando. Continue cavando poços. Alguém vai dizer: mas cavar poços aqui nessa terra arenosa não vai dar água. Há muitos que vão criticar você, e você vai dizer: mas Deus disse. Mas Deus disse. Então, se Deus disse, vai acontecer. Passe a ignorar as vozes negativas e obedeça aquilo que Deus está falando para você. Amém, pessoal? Quem crê nessa palavra, diga eu. Então fica de pé e aplaude bem forte o nome do Senhor. Se prepare. Você vai comer, você vai beber, você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus reservou para você. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.